Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Tudo na bênção? Pastor Sodré chega aqui até você, falando aí a nossa TV e falando também para as redes sociais, que também disponibilizo essas mensagens que são gravadas aqui em Blumenau. Deus te abençoe, viu? Desejando contato conosco aqui na cidade de Blumenau, aparece aí o nosso zap pastoral. Quem sabe até trazer retorno, e até quero que isso aconteça, né? Pastor Sodré, aquela mensagem, esse dia e coisa parecida, nos traga esse retorno que é muito bem-vindo. Uma via de mão dupla, não é? Eu creio que o Senhor tem lhe alcançado aí do outro lado, não é verdade? E se porventura alguém que acompanha as nossas edições não saiba agora que todas as mensagens exibidas aqui ficam registradas lá no meu canal de YouTube. De forma graciosa, eu deixo lá no canal de YouTube para que você, uma vez exibido aqui, possa rever ou ver pela primeira vez, ou então compartilhar para um amigo. Tá bom assim? Simples assim. A mensagem de hoje, amigo, a seguir, creio que vai falar firme com você. Estás pronto? Então vamos lá ao templo, a mensagem de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O versículo também é o 16. Diz bem assim a lição: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. E respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, ao pai, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Salta para o 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que estamos falando aqui, irmãos? Estamos falando sobre um momento em que o rei Saul estava debaixo de uma perturbação muito séria. Ele, apesar de ser rei, apesar de ser um homem de autoridade, apesar dele ter todo o império na sua mão, ele estava enfrentando um problema muito sério. E que problema era esse? De espíritos maus. Diz a Bíblia que ele se sentia atormentado por espíritos. Não sei se você já viveu uma vida semelhante, de ser atormentado por espíritos. Algumas pessoas têm visão de vultos, algumas têm audição de vozes, algumas pessoas sentem portas, janelas se abrindo, se fechando. Meu Deus! Alguns outros sentem até alguém deitar ao seu lado. Misericórdia, sai para lá. São perturbações malignas. Sem falar que algumas outras de fato incorporam demônios. Não sei se você já viu também pessoas que mudam a voz, entortam mão, enfim, você já deve ter visto algum tipo de ação maligna na vida de alguém.
Pastor, está falando isso para pôr medo? Não, 1000 vezes não. Deus é mais. Amém? Deus é mais. Seja qual for a perturbação maligna, o Senhor, Ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso. Acho bacana pessoas que às vezes colocam até em poste frases assim, espirituais, né? Só Cristo salva, só o Deus liberta e tal. Ela está mandando o recado que o Senhor faz essa obra. Amém, gente? Mas esse homem chamado Saul, então, ele era atormentado por espíritos. E alguém disse para ele: Saul, eu tenho um remédio para você. Eu tenho resposta para você. Eu tenho algo que vai te ajudar. É mesmo? Tenho. Você podia chamar alguém que toque bem para poder tocar para você quando você estiver mal. E o instrumento que eu recomendo é a harpa, ele falando, né? Eu quero que você, Saul, experimente. Chame alguém que saiba tocar harpa. E quando então você perceber que você não está legal, você então chama essa pessoa, fala: toca a harpa aqui para mim, e pronto. Aí quando tocar a harpa, você vai ficar bem, o espírito mal vai embora. Que incrível, né, irmão? Eu abro parênteses. É por isso que a gente também afirma que o louvor liberta. Você sabia disso? Enquanto você está louvando, irmão, um bicho ruim está levando fogo na cara. Sabia disso ou não? Você está de cá: eu não vou me importar. Aí lá no refrão, né? Um adorador por excelente. E o bicho já está todo torrado. Amém, gente? Por quê? Porque o louvor liberta. Você está cantando para Deus. Pastor, é para a gente então agora fazer santa harpa? Não. De fato, hoje lá em Israel existe uma harpa enorme, igual esses monumentos que você vê por aí, né? Existem vários monumentos por aí, mas existe uma harpa muito grande lá em Jerusalém, que é assim, dando tributos a Davi e dando tributos àquela harpa que fez história, sem dúvida. Mas é a harpa que é a resposta, irmão, para nossos problemas? Hein? Então é só comprarmos uma harpa e os problemas se acabaram-se? Claro que não! É óbvio que não! Então qual é a lição? É ter esse espírito, é ter essa presença, é chamar a presença quando você estiver debaixo de angústia. Alguma coisa está tirando tua paz, alguma coisa está tirando o teu sossego, traga a presença. Em outras palavras, traga a harpa, traga a presença, fale com Deus. Senhor, não estou legal sobre isso. Senhor, o outro assunto me preocupa, talvez o financeiro, saúde, familiar, não sei qual. Traga a harpa e esse tormento vai embora. Amém? Então, você está enfrentando algum problema? Chame a harpa, chame a presença. Vira para o seu vizinho e diga: chame a presença, chame a presença, chame a presença, irmão. E você vai ver que essa opressão, que essa angústia, ela vai embora. Ela vai embora. Você não está tendo um dia bom? Liga lá o som, irmão. Então chame a presença. Coloca lá um hino para tocar, irmão. Aí coloca no estilo que você gosta. Olha, irmão, quando eu tenho algumas coisinhas para fazer e que às vezes o tempo está curto, e se porventura essas algumas coisinhas no computador, eu gosto assim, eu criei um hábito de ter mais de uma tela no computador. É o mesmo computador, mas com mais de uma tela. Aí uma tela eu gosto de pôr aquelas naturezas bonitas, sabe, aquelas águas batendo nas rochas, sabe, essas coisas assim. Irmão, como eu amo, eu fico em looping ali o dia inteirinho, nem vejo a hora passar. Aí tem uns que ainda põem o orquestrado de fundo. Outro dia eu indiquei para um amigo, ele falou: pastor, se eu pôr isso aí eu durmo. Irmão, mas eu resolvo a bronca que aparecer ao longo do dia e debaixo de calmaria e paz. Diga amém, né? Aí eu faço um contraponto. Eu já vi pessoa que no começo do dia, irmão, já está assim no carro, ó, tum, tum, tum. Eu vejo e falo: misericórdia! Que paz de alma tem esse cidadão para resolver problemas, não é verdade?
É isso aí, são sugestões, né? Então essa paz, essa presença, o trazer da harpa, manda coisa ruim embora. Põe hino lá na tua casa, irmão. É um dia difícil, põe hino, vai fazer caminhada, coloca lá um fonezinho no ouvido e ninguém nem sabe, e você está lá ligado em Deus, você está, sabe, aquecendo o teu coração, e se tem alguma coisa no teu caminho, você vai pisando e vai vencendo em o nome de Jesus. É palavra de Deus para nós já cedo. O louvor abre caminhos, o louvor abre portas. Poderia te mostrar vários textos na Bíblia, tem alguns no Antigo Testamento, que a ordem de Deus foi, coloque o louvor à frente. Não era para ser a espada, não era para ser as armas, não era para ser o escudo, não. O louvor ia à frente. Irmão, quem coloca o louvor à frente de uma batalha, irmão? Quem é que faz uma coisa dessa? Na frente de uma batalha, vai o grupo com escudo, não é bem assim, irmão? Vai, sabe lá, os mais valentes, para poder então segurar a barra. Mas por vários textos na Bíblia, manda o louvor ir à frente. Paulo e Silas, diz a Bíblia, que apanharam, você conhece a história? E perto da meia-noite, o que é que eles faziam, gente? Cantavam e oravam a Deus, lenhados, machucados, sangrando, e ainda cantavam. Diz a Bíblia que os grilhões todos se abriram, irmão. Eu quero muito que você entenda essa parte, ainda tem outras para vir, mas essa parte é importante. Então vamos recapitular. Você está passando por uma barra, está passando por um problema, louve mais, louve mais. No começo vai ficar meio amarrado o seu louvor, porque você está ligado no problema, mas vai louvando mais. Daqui a pouco o Espírito vem, aquece o teu coração, daqui a pouco a tua fé é reavivada, aí você começa a olhar o problema como um nada, que de fato ele não é maior que Deus. Deus é maior. Aí então, alguém falou para o rei, olha o verso 18. Bom, o 17 disse o rei que queria alguém que tocasse bem. Então o rei não queria chinfrim, improviso. Isso aqui é coisa bonita. Aquilo que a gente faz, procurar fazer bem. Estou falando só para tocadores? Não, que Deus nos dê graça um dia de colocar outros instrumentos parados ali para funcionar. Deus nos dê graça, não é isso. Mas é aquilo que você faz, você procurar fazer bem. Procurar fazer bem. Já é resposta de Deus para alguém. Procurar fazer bem aquilo que você faz. Aí que mais? Versículo 18, né? Então respondeu um dos jovens. Alguém estava por ali e respondeu ao rei. E disse, o que ele disse, gente? Eis que tenho visto um para aqui. Então, quando falou das características, já teve alguém que levantou a mão. Rei, oportunidade, deixa eu falar, rei? Pois não, rei, eu tenho visto um. Uau! De todo o palácio, de toda aquela população, de todo aquele reino, achou quanto, gente? Um. Uau, meu Deus. Vamos vibrar porque achou, né? Mas ao mesmo tempo, irmão, é para se preocupar. De tudo se achou um. E o texto está falando, tenho visto um. Em outras palavras, ele estava de olho, estava observando. Talvez nem Davi, esse homem é o Davi, talvez nem Davi sabia que ele estava sendo observado. Eu faço uma pequena curva e falo um pouquinho sobre vida financeira. Por enquanto não temos um culto exclusivo, mas em breve eu vou te dar notícias sobre isso aqui, para a gente poder aprender também algumas coisas na Bíblia a respeito do assunto. Então talvez nem Davi não sabia que ele estava sendo observado, assim também você.
Talvez você está lá no ambiente de trabalho e não saiba. Lá no bastidor, o empregador, diretor, coordenador, gestor, cada empresa tem lá sua expressão, e estão lá pensando, pois é, a gente vai abrir uma filial, hein? Quem a gente poderia pôr lá? Talvez você não saiba, eles comentam, eles conversam, eles têm suas reuniões. Você entende o que estamos falando? Sim ou não? Então, eu tenho observado em outras palavras, eu estou observando. Se o funcionário criasse juízo na cabeça, irmão, pensaria melhor nessas coisas. Tem empresas sérias que faz o que a gente chama de recrutamento interno. E tem o que a gente chama de cargos e salários. Seu pastor é novinho assim, mas alguma coisinha eu já vivi. E as oportunidades são dadas para quem está fazendo um bom trabalho. Há cargos que eles não chamam do lado de fora, não. Há cargos que eles preferem alguém que ralou ali dentro, que descascou o abacaxi. E se esse cabra descascou o abacaxi lá num setor que não é tão querido, que não é tão desejado, na hora da oportunidade, quem é que vai ser lembrado, gente? É o descascador de abacaxi. Não sei porque eu estou falando essas coisas, mas eu creio que vem de Deus para nós. Toca bem, faça direitinho o que você tem. Se você for mais a fundo, a Bíblia ensina, você fazer nem é para o patrão, é você fazer como se fizesse para Deus. Sabia disso, irmão? A gente poderia conversar um monte aqui essa manhã. Então, quando você for fazer algo, faça como se fosse para Deus. E aí você vai dar o seu melhor, como a gente acabou de cantar. Amém, gente? E o Senhor te abençoe em tudo. Toca bem lá o que você tem que ter. Toca bem. É o pãozinho de queijo que você vai fazer, faça os pãezinhos de queijo mais saborosos de Blumenau. E me traga um bocado. Senão eu retiro minha oração. Então, faça bem o que você tem que fazer. Ah, sou professor. Faça bem. Irmão, hoje eu tenho 42. Eu lembro da minha meninice na escola fundamental. Eu lembro da professora Marli, quando eu tinha 7, 8, 9 anos. Eu estou com 42. Nem ela sabe que eu estou lembrando dela hoje. Entende o que eu estou falando? Faça bem o que você tem que fazer, ora pois. Seja pastor, seja obreiro, seja fora da igreja ou dentro da igreja, faça bem. Talvez você não saiba, mas um dia alguém vai dizer, tenho visto. Diga, mas tenho visto. Aí mandaram chamar Davi. E o recado já foi para o pai. Pai, eu vou segurar teu filho aqui, porque teu filho é bom. O rei, irmão, precisando dele. Teu filho é bom, eu vou precisar dele aqui, viu, pai? Ele achou, olha o final, irmão. Ele achou, final do 22, ele achou o que diz? Graça aos meus olhos. Mas só para lembrar alguns pontos, qualidades de Davi. Olha o verso 18. Quais eram as qualidades? Ele sabe tocar. Isso é legal. Não entenda só música, tá? É aquele que pega alguma coisa e toca direitinho, faz a coisa acontecer. O que mais que ele é, gente? Ele é valente. Isso aqui é coisa que o rei gostou. Entende? O que mais? O que mais? Ele é animoso, ele é animado. Olha aí. O que mais? Homem de guerra, é aquilo que entende o momento. Se o momento é arregaçar a manga e ir para cima, Davi tinha essa característica. Conta comigo, rei. O que é para fazer? Faca na caveira. Conta comigo, rei. Vamos junto nisso aqui. É isso aqui. O que mais? O que mais? Sisudo em palavras. Vamos traduzir isso? Ele sabe usar bem as palavras. Ele sabe se portar. Ele sabe usar bem as palavras.
Quer dizer que ele decorou o dicionário? Não, não, não. Quer dizer que ele sabe encaixar os momentos certos, as palavras certas. Ô irmão, tem gente que não tem essa habilidade. Vai ver o marido já está entristecido que alguma coisa não deu certo. E a esposa, ou o inverso, para não ser machista, a pessoa está esperando a palavra certa. A pessoa está esperando aquilo, marido, não deu certo, mas rapaz, não baixa a cabeça não, viu? A gente vai dar a volta junto, você entende? Sim ou não? A gente vai dar a volta junto disso aí, marido. E outra, lembre que você casou com uma mulher porreta, me perdoe a expressão, você casou não é com uma bonequinha não. Se precisar, estou contigo, você entende? Sim ou não? Isso é forte, irmão. Isso dá um gás no cabra. Não, não dá, homens. Isso dá um gás, irmão. Ele pode ter tido um dia, entende isso? Ele pode ter tido um dia ruim, mas ele ouviu isso da mulher, ele diz, vou arrebentar. É verdade, irmão. Estou te entregando direitinho o mundo masculino. É desse jeito. Maridão, baixa a bola não, maridão. Se precisar, nem que eu faça comida para vender para a rua. Você sabe que eu cozinho. Sabe, sei lá, alguma palavra assim? Como quem diz, você é forte, irmão. Sabe, estou contigo. Mas às vezes tem gente que sabe usar as palavras. A palavra já está dizendo que a conta está estourada. E é o dia que a pessoa traz um caderno de 10 matérias dizendo, ó, mas tem boleto vencendo hoje. Outro vencendo. E tem mais 30 vencendo nos próximos dias. Mas, irmão, você está jogando cal e fechando, é isso? Está terminando de acabar com o negócio? O cabra já está mal. Não é dia de falar de boleto, pelo amor de Jesus. Lá vai arrebentar o cara. Quem entende, diga, estou entendendo. É Deus tratando com a gente. Então, sisudo em palavras. Saber colocar as palavras certas, irmãos. Saber colocar as palavras certas. Que mais? De gentil presença. Puxa, que bonito. A presença dele, sabe, traz luz para o ambiente. E o final ainda é a cereja do bolo. Qual é o final do 18? E o Senhor é com ele. Aí foi dito, eu conheço um. Caramba. Se fosse, irmão, fazer uma exigência dessa, será que você pode dizer, eu conheço um? Será que aqui mesmo entre nós a gente pode dizer, eu conheço um, conheço? Será que lá no teu trabalho, lá na tua casa, podemos dizer, eu conheço um? Ou será que a gente pode dizer, para não apontar em ninguém, eu sou um? Você entende? Será que a gente pode dizer? Porque, irmão, tudo que está na Bíblia não é para a gente ficar só aprendendo como um livro de história, não. É Deus falando com a gente. Isso aqui fez o Davi, irmão, se despontar. Isso aqui fez Davi ser um grande homem. Esse aqui fez Davi disputar um gigante e vencer, irmão. E o que é que ele tinha de especial? Isso que a gente acabou de ler. Fez com que esse menino, alguém afirma que era adolescente Davi, naquele desafio. Alguém afirma que ele tinha de 14, 15 anos. Era garoto novo. Para as bandas do sul, guri, piá. Era garoto novo. E venceu um gigante. Diga amém, venceu um gigante. Pastor, como que ele venceu? Aí aqui, vira para o capítulo 17. O verso 10 fala que o Golias desafiava e dizia, eu quero saber, quero alguém para lutar comigo. E toda a história você conhece. O verso 26 diz que ele vinha para, 25 e 26, ele vinha para afrontar o exército do Deus vivo. Aí, o verso 32, vem Davi, olha só. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Diga amém, gente. Irmão, guri era arretado mesmo, irmão. Ele também era um guri de guerra. Não era só toca, não. Era um guri de guerra.
ele soube desse desafio que o gigante vinha afrontar. Se você ler a Bíblia, você verá que ele veio afrontar 40 dias e 40 noites. Já estava na 80ª vez. Vez 80. Afrontando o exército de Israel. E dizendo em alto e bom tom e som: quero saber se aqui tem homem para me enfrentar. E sabe o que os homens faziam? Corria. O gigante estava fazendo o trabalho direitinho, porque a proposta do gigante, se você for ver, era afrontar. Verso 25, afrontar a Israel. Perceba que eu estou falando de Davi. Perceba que eu estou falando das qualidades de Davi. Perceba que eu agora estou falando de Davi se dispor em lutar contra o gigante. Menino arretado, menino de fé. Ele tinha um momento mais delicado de tocar harpa e aquela música e papapá. Tem um moço que não é harpa, mas toca gostoso o piano. Depois você digita lá no YouTube, Ludovico. Os dedos dele você nem vê direito nas teclas assim. É um dos que eu gosto de ouvir. E o cabra, alguém já ouviu o Ludovico? Sozinho nessa. Jesus, me senti ultrapassado agora. Aí depois você dá uma olhada. Enfim, mas ele tinha esse lado de tocar calmamente e tal, mas ele tinha faca na caveira também, amém, gente? É para guerrear? Tô aqui, conta comigo. Amém, gente? E assim a gente tem que copiar e aprender. Quer dizer que sempre é faca na caveira? Não, tem hora que é a harpa. Você estava no dia da harpa? Estava no dia da harpa? Gostoso, que é calmaria. Mas não é toda hora que é calmaria, não. Na hora que você arregaça a manga e vai para cima. Amém, gente? Não sei porque eu digo todas essas coisas, mas repito, eu creio que vem da parte de Deus. Não pode também ficar toda a vida só na harpa, não, queridão. Na hora que você esquece a harpa e pega a metralhadora, ou o estilingue, ou a funda, e fala: ó gigante, claro que eu não vou para a batalha com uma harpa, né, irmão? A Bíblia não fala que Davi pegou a harpa, fala: eu vou contra ti, gigante, com a minha harpa. Oh, irmão, não é hora da harpa, é hora da funda, é hora da batalha. Aí estou pelo final. A Bíblia diz, no verso 31 que lemos, né? E o Davi disse, 32, não desfaleça o coração de ninguém. Isso aqui é o Davi falando, por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Sabe o que ele está dizendo? Estou aqui. Sabe o que ele está dizendo? Conta comigo. Vamos traduzir? Ele está chamando a responsa para si. Irmão, e me perdoe, é o que anda faltando. É o que anda faltando nos dias de hoje. Me perdoe os homens, mas pela inércia de muitos homens, as mulheres têm que tomar partido. Entende o que eu estou falando? Não estou sendo machista e dizendo que as mulheres não podem também ter seu espaço. Não é isso. A gente vive um universo, você sabe. Eu já vi mulheres dirigindo caminhão, subindo no telhado para arrumar o telhado. Então, na política, enfim, ninguém está diminuindo a figura da mulher. Mas, por origem, me perdoe falar, é pela ausência do homem. Certas ocasiões em que se inverte os papéis. O marido fica em casa cuidando das crianças e a mulher que sai para trabalhar. Essa semana eu atendi um irmão chorando.
Falou, pastor, não é por isso, porque minha mulher sempre foi valente, mas eu estou me sentindo um banana, para não falar coisa pior. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Ele falou, irmão, ele falou chorando, me ligou. Falou, pastor, estou me sentindo, estou até, tentando achar as palavras, sem ofender. Estou me sentindo, eu vou repetir, um banana. Sentindo um banana. Parece que eu estou fazendo uma coisa errada. Ele falou. Por quê? Porque a figura masculina já se espera uma segurança familiar. É ou não é? Já se espera. Não à toa Deus já colocou uma estrutura no homem. Estou falando da Bíblia, não é nenhum preconceito. No homem maior do que a da mulher. E até tenho minhas objeções sobre homens que participam de modalidades femininas no esporte e acham que isso está certo. Irmão, não precisa estudar tanto para falar que isso está errado. Assim, homem vai disputar com mulher e ainda vai levar o troféu e dizer que bom, eu venci? Era para ter me perdido. Vou nem completar. Calma, Beth. Você entende o que eu estou falando? Peraí, irmão. Não. Entendeu? Aí continue, verso 40. Agora que o sangue ferve. Verso 40. Aí o que diz, gente? E tomou Davi a harpa. Foi não? Não foi não? Tomou Davi o cajado. Tem hora que é o cajado, tem hora que é a harpa. Você tem que saber a coisa. Tomou o cajado na mão e escolheu para si o que, gente? 5 seixos. Vamos traduzir? 5 pedras do ribeiro. E pô-lo no alforje de pastor. Ele era pastor de ovelhas. E lançou mão da funda e foi-se chegando o filisteu. Olha o 42, irmão. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto ele era jovem ruivo e de gentil aspecto. Olhando para ele, pensou, isso aí não vai me fazer mal. Vai, cutico. Olha, tá, Davi, filhinho. Hoje não é dia de harpa não, queridão. Hoje é faca na caveira. Mexe comigo não. Era o menino Davi, irmão. Ele tinha assim um rostinho, segundo a Bíblia, estou repetindo, gentil, E o gigante pensou, não vai dar nada. O gigante chegou a dizer, é isso aí que vem contra mim? Desprezou Davi. Está tudo escrito. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada. Você vem com o que você tem, né? Com lança, com escudo. Pode ler comigo o 45? Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o começo do 46, hoje mesmo, é o menino da harpa que está falando isso aqui, tá? Hoje mesmo, o que ele falou? O Senhor te entregará na minha mão. Uau. É o menino da harpa falando isso aqui, irmão. Você entendeu o que estamos falando, sim ou não? É o menino da harpa, irmão. É o menino da música. Mas ele falou, hoje não é dia de harpa. Hoje não é dia de harpa. Você entende ou não? Não é dia de harpa. Davi entendeu isso, que não era o dia da harpa. Era o dia de quê, gente? Era o dia de luta. Era o dia de ir para cima. A gente entender, irmão, o dia certo e a hora certa, se exuda em palavras, encaixar, vai arrebentar. Diga amém, gente, vai arrebentar. Tem hora que é o da harpa, é a hora da paz. Tem coisa que você resolve tudo com uma boa conversa, sabia? Tem coisa que você resolve no diálogo. Mas tem hora que se você ficar só, então, sabe o que é? Não vai rolar. Está sendo prejudicado, ninguém te ouve, ninguém te dá voz, ninguém te atende, já bloqueou seu número. É, queridão?
Pede pelo judiciário, o oficial de justiça baixar lá. Se não vai mudar a conversa. Deixa a harpa e pega a ferramenta que você tem. Ô seu advogado, queria tanto, rapaz, já está demorando. Tem 60 dias que o cabra disse que ia me procurar, agora me bloqueia, não me atende mais. Aí o advogado, é mesmo, seu fulano? Deixa eu anotar tudo isso aqui. Ô seu juiz, refresca a memória dele que ele precisa atender o meu cliente. Você entende? Aí ele, com muito carinho, vai receber a visita do oficial de justiça. Com muito carinho, vai receber penhora da casa dele, queridão. Com muito carinho, vai receber uma cartinha do cartório. Entende ou não? Irmão, tem hora que você deixa a harpa e vai para cima. Amém, gente? Mesmo tem uma característica muito calma, você já notou. Mas se precisar deixar a harpa de lado, irmão, eu deixo. Jesus que falou que a gente tem que ser como pombas e como serpentes. Tem hora que a pomba passa uma ideia de paz, de calmaria, e tem hora que você está ali igual uma serpente esperando para dar o bote, com estratégias. Amém, gente? Entende o que estamos falando? Sim ou não? Fecha a Bíblia adiante que eu já estou completando. Aí diz a Bíblia que o Davi pegou o que, gente? A funda, que parece o estilingue, para quem não conhece. E pegou o que mais? 5 pedras do ribeiro. Aqui, irmão, é a lição para completar. O Davi então pensou: eu preciso me preparar para esse combate. Eu não posso ir de qualquer jeito. E eu quero ter pelo menos 5 oportunidades. Você entende? Quero ter pelo menos 5 oportunidades. Porque se a primeira eu errar, eu tenho a segunda. E se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. E se eu errar a terceira, eu tenho a quarta. E se eu errar a quarta, eu ainda tenho a quinta. E se eu errar a quinta, ele não planejava errar 5. Porque ele levou só. Você entende, irmão? Uma estratégia. Aí aqui eu digo também, para completar o raciocínio: não seja tão duro com você mesmo. Porque às vezes tem gente que tenta uma vez e desiste. Não seja tão duro com você mesmo. Leve a vida mais leve. Amém? Entende o que eu estou falando? Leve a vida mais leve. Tem coisas que não é de primeira, gostaríamos nós. Ao que o texto diz, dá a ideia de que Davi usou uma. Ao que o texto diz, dá a ideia de que ele gastou uma. Tiro certeiro. Falava outro dia com o pastor Gilmar, que já serviu o exército, e ele dizia bem uma expressão que eu anotei aqui. Olha só o que ele dizia para mim, né? Um tiro e um alvo abatido. Não é assim, sair atirando a qualquer direção, vamos ver o que vai dar. Não, 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 é um negócio com mira, com estratégia, é sniper. Entende ou não? É aquilo de dizer: pera lá, não vou atirar para todo lado. Pera lá, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero profissionalizar na área de pintura. A família do evangelista é profissional da pintura. Então, pera lá, o que é o equipamento top na pintura? É uma tal de Arlesse. Sou curioso da área. É uma tal de Arlesse. Isso aí é uma máquina que ajuda a pintar tudo mais depressa. Pois é, eu tenho que ter essa tal da dona Arlesse. Você entende, não? Isso é assim. Não, a minha área é outra, a minha área é pedreiro. Pera lá, o que acelera o trabalho de um pedreiro? Uma betoneira ajuda. Então eu tenho que ter o tal da betoneira. Esse negócio de ficar pedindo emprestado, que trem doido é esse? Amém, gente? Tem que ter minha betoneira. Eu sou contador. Pois é, por favor, você tem que dominar Excel. Se não tem um cursinho lá do computador, me perdoe, já devia ter. Já devia ter a calculadora científica. E saber fazer cálculos, juros, progressões, já devia saber. Se não sabe, tu está atrasado, queridão.
Tem que afinar a tua harpa, está desafinada. Quem entende, diga, estou entendendo. Quantas pedras ele tinha? 5 pedras. Seja leve, leve a vida mais leve. Se uma não der, outra não der, outra não der, outra não der, você ainda tem mais tentativas. Amém? Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Diga amém, Jesus. Ah, amigo, a mensagem já falou por si, eu não tenho dúvida. Eu rogo que o texto sagrado tenha aí, olha, carimbado o teu coração, falado firme, como tem falado conosco aqui na cidade de Blumenau. Nosso endereço aparece aí na tela também, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia. Eu sempre tenho apto de falar, seja você visitando, ou seja indicando para alguém querido seu aqui, ou até um familiar, faça essa gentileza, tá bom? Estamos em Blumenau, repito o endereço, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia, tá bom? No entorno aqui, puxa, tem tantos lugares legais para visitar. Olha aí, eu já até fazendo propaganda, né? Então tá aí um compromisso familiar, dá uma esticada e sem dúvida será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, como também, vou acrescentar, em nossa cidade. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa lição. A verdade é que o Senhor tem tocado e falado forte aos nossos corações e nós te rendemos louvores e louvores eternos, gratidão eterna, Senhor. Obrigado por falar conosco. Eu oro por este amigo, espero que ele esteja bem, espero que a saúde dele esteja bem e se não está, eu rogo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, amigo? Nosso Zap Pastoral, mais uma vez aparece em sua tela e quero o seu retorno, o seu contato, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.